Recentemente, aqui nos cinemas brasileiros, houve o relançamento de um filme muito querido pelos fãs do Estúdio Ghibli, o conhecido Túmulo dos Vagalumes. A Ghibli tá com uma pira, né, recentemente de ficar relançando o filme. Ano passado eu fiz um desses, com o Viagem de Chihiro, que eu também tinha visto no cinema. Mas a impressão que eu fico um pouco é que enquanto o Viagem de Chihiro, e até mesmo os outros do Miyazaki, embora excelentes filmes, todos, o Túmulo dos Vagalumes ele tem um negócio muito especial em sua essência, que acaba diferenciando ele de outros filmes do estúdio. Bom, a gente vai falar um pouco disso agora. Bom, meu nome é Theo e bem-vindo ao Oigacos. E hoje a gente vai fazer uma análise um pouco mais apurada desse filme que talvez seja um dos maiores clássicos do estúdio Ghibli. Bom, se vocês estão prontos, então agora sim, família, bora pro vídeo. Mais tarde eu vou dar uma autografada no teu rabo. Será que você aguenta? Acho que vocês não entendem. Eu não estou preso aqui com vocês. Vocês estão presos comigo. O filme ele já começa de uma forma bem impactante, né? E ele usa um recurso narrativo que é sempre muito arriscado quando utilizado no cinema, porque a primeira cena dele, na verdade, é a última. Aqui já estamos no final da guerra, o Japão está se reconstruindo novamente, e na estação de metrô você tem ali ainda algumas crianças que estão abandonadas depois do final da guerra, e estão vivendo ali como sem tetos. E tem uma frase de um dos moradores, uma frase bem específica, que talvez seja essa frase que dite todo o filme. Onde um dos caras ele simplesmente fala que é necessário tirar aquelas crianças dali para manter uma imagem limpa do Japão para o exterior. Os americanos chegarão qualquer dia desses. Esses mendigos são uma vergonha. Porque depois do final da guerra, né, o Japão começou a ficar mais aliado dos Estados Unidos. E para manter essa imagem de o Japão se reconstruindo depois de uma crise, né, era um tanto inconveniente aquelas crianças lá naquele metrô. Na cena seguinte a gente vê várias dessas crianças, né, dormindo ou mortas lá. E dois seguranças, né, avistando várias delas. E as que já estão mortas, né, passando o rodo nelas, como se fossem lixo, né? Estão tratando cadáveres, corpos humanos, como mero lixo. E embora essa cena seja um tanto curta, seja uma cena que é tão um tanto desconexa do resto do filme, se você for parar para pensar. E aliás, é uma crítica bem comum que eu vejo esse filme também, né? Que é muito estranho tu começar o filme no final, né? Pós tudo que acontece. E o garoto lá que morre no comecinho do filme é o protagonista, então você já está dando um spoiler indireto do que vai acontecer no resto do filme, né? Por causa dessa primeira cena, então teoricamente é para perder um impacto. Então por que ela está lá, né? Porque essa é a primeira cena do filme. Qual foi o objetivo do diretor em começar o filme assim, dessa forma? Bom, essa pequena cena pode não parecer, mas é ela, na verdade, que ditou o filme inteiro. Porque essa pequena cena aí, né, de abertura, ela mostra como o povo japonês tem vergonha de seu próprio passado. As crianças que estão lá abandonadas, sem teto, no metrô, é uma representação viva, eu até diria, dos males da guerra, né?
o que a guerra causou para o povo japonês. E para o Japão, né, aqueles corpos, né, nada mais eram do que fantasmas de um trauma muito recente. Porém, em vez de tratar esses fantasmas, né, da devida maneira, o povo japonês queria simplesmente esquecer disso, né? Tratar aquilo como se nunca tivesse acontecido. E aí tem a cena, né, deles limpando os cadáveres do chão, né, como se fossem apenas lixo. Como se naquele momento em que as pessoas começassem a ignorar a própria história, elas começassem a varrer corpos do chão, né? Porque essa história, acima de tudo, é a história do Japão. E é uma história trágica, é uma história difícil de ser contada, mas é a história daquele povo. A história de vida de várias pessoas. Então, a partir do momento em que você esquece da própria história, é o momento em que você começa a varrer o corpo de pessoas do chão como se fossem lixo. Essa abertura por si só, né, já é muito impactante e já demonstra muito do que é o filme. E por causa disso que a gente vai ver a história de uma dessas crianças, né? É por isso que o filme se presta. Porque o diretor não queria fazer parte daquilo, né? Não queria fazer parte daquele aglomerado que estava limpando cadáveres do chão. E por causa disso, ele vai fazer sua parte. E vai contar a história de um daqueles garotos que estava lá. Por isso que eu digo, se você quer entender o filme, você tem que entender o que é essa cena e o que ela representa. E o resto do filme, né, é a história que a gente acompanha, né, desses dois irmãos que são órfãos de guerra, tendo que sobreviver ali no Japão, né, com os dois sem-tetos, desabrigados. E a partir disso, eu acho que há um pouco de crítica na forma em que os próprios japoneses veem aquele mundo, né? O próprio protagonista, eu acho que ele demonstra muito disso, porque ele é alguém bem orgulhoso, ele faz de tudo ali pela irmã, mas ele é alguém também que ele não dá o braço a torcer, e isso é mostrado muito desde o início do filme, porque chega um momento lá em que a tia deles, que tá brigando eles, começa ali a reclamar que ele não faz nada, que ele não trabalha, que ele não ajuda em nada naquela casa. E pra ele aquelas críticas são sim injustas, né? E isso que faz com que ele mais tarde vá morar sozinho, né? Saia daquela casa. E isso é mostrado como parte da característica do protagonista desde o início. Porque, né, desde a primeira reclamação ali da tia, que é: ah, você não cozinha nada, só se aproveita da nossa cozinha. Então, tipo, o que ele faz? Ele vai lá e compra uma panela para ele fazer a própria comida dele. E até um dos filhos, né, dela até fala, tipo, foi bastante maduro da parte dele fazer isso, né? Mas a tia, por outro lado, vê de maus olhos, falou, podia só pedir desculpa, né? E é algo que vai se repetindo, né? Porque no momento em que eles começam a passar fome ali, o que todo mundo fala pra ele é: pede desculpa para sua tia, vai pra lá. Mas o protagonista é meio incapaz, né, de deixar o próprio ego de lado e voltar atrás pra ir morar com a tia de novo. Outra coisa bastante presente, né? A gente vê a admiração que o protagonista tem pelo seu pai, né? Que é um soldado da marinha que está lutando na guerra. E tem vários momentos do filme, né? Que ele se anima falando das histórias de guerra do pai, né? Esse patriotismo todo que ele tinha. E tem uma cena que eu acho que mostra isso tudo muito bem. Que é quando ele vai falar pra irmã de quando o pai foi recrutado pra marinha. E a gente vê ali, né, uma espécie de idealização de como é tudo aquilo. E do nada a cena só corta e a gente volta ali pro mundo real de fato. E a gente tem ali um garoto brincando só, né? Como uma espécie de demonstração, né, de todo o imaginário que se tem, né, desse patriotismo que se tem ali por trás da imagem do Japão, né, com essa grande potência. E aí a gente corta pra realidade que são dois garotos desabrigados, né, apenas imaginando isso, né, porque isso não é de fato real. Então o filme ele também utiliza, né, desse pretexto para passar um pouco, acho que, da visão que o diretor também tem sobre algumas questões mais sociais, né, sobre o próprio Japão. Mas eu acho que a mensagem principal do filme talvez seja das consequências da guerra em si, acima, né, talvez da própria guerra, porque é algo que perdura muito mais.
E você consegue até ver um pouco disso, né, no próprio protagonista, né? Você vê ali a primeira cena, né? Aí, tipo assim, de fato ali, quando a gente já começa a narrativa principal do filme, que é basicamente tá tendo um bombardeio, eles têm que ali se salvar. O filme começa mais ou menos assim, né? Então a primeira grande preocupação que o filme coloca pra gente é os bombardeios. Mas chega em algum ponto em que o protagonista ele até começa a comemorar os bombardeios, pedindo por mais. Porque é no momento dos bombardeios em que todo mundo fica abrigado e ele finalmente tem a chance ali de roubar a comida das pessoas, né? E eu acho que isso demonstra muito bem, né, o que o filme quer passar. Que a pobreza causada pela guerra, ela perdura muito mais do que a própria guerra, né? A chegar a um ponto em que, né, a guerra está lá, está acontecendo, ela foi a causa disso tudo, é por isso que eles estão lá naquele lugar, mas para eles a pobreza é um problema muito maior do que a guerra em si, né? A guerra está até ajudando eles naquele momento. Então, naquele pequeno momento ali, já passa um pouco disso, né? De como que, né, o grande problema é a guerra, mas não ela em si, por si só apenas, né? Mas as consequências gerais do que ela causa. Porque isso sim é o problema que acaba, né, se elevando a esse patamar, que acaba se tornando um problema até maior que a própria guerra. E o final, ele tem toda uma questão ali do simbolismo também, com os próprios vagalumes, porque tem isso, né, que no momento em que o vagalume brilha é o momento que antecede sua própria morte. Então o momento de maior beleza daqueles bichinhos é um pouco antes deles morrerem. E o filme, ele tenta trazer um pouco disso para a relação ali dos dois protagonistas, em que eles conseguem viver ali um momento breve ali de muita felicidade, mas é um momento que antecede a própria morte deles também, né? E o filme ele até trata isso de uma forma bem direta, né? A própria frase do irmão dele, né, do protagonista, deixa isso bem claro. E é o filme jogando na tua cara, falando de forma bem explícita o que ele pensa sobre aquilo tudo, né? O irmão fala por que os vagalumes morrem tão cedo. Nesse caso, né, os próprios irmãos seriam a representação dos vagalumes. E a pergunta final que fica, e a pergunta final que o filme quer passar para nós, o espectador, o público que assistimos ele, é exatamente essa. Por que essas crianças têm que morrer tão cedo, né? Por que os vagalumes têm que morrer tão cedo? Enfim, né? Essa daqui foi a minha perspectiva que eu tive quando eu assisti o filme. Mas comente a sua aqui nos comentários. Nos diga o que você achou sobre esse filme. Concorda com o que eu disse? Discordo? A interpretação é mercê de todos. Todos podem interpretar o filme de sua própria maneira. Não tem nenhum problema quanto a isso. Então até por isso eu peço para vocês, né? Digam aqui nos comentários o que vocês interpretaram quando assistiram o filme. Enfim. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Obrigado como sempre. Então até, família. Até, valeu, falou. Tchau.